O que você pode dizer, não sabendo que não é seu paciente, que você não conhece o caso específico, que não é a sua especialidade, dessa situação? Você ter um ex-presidente da República preso numa cela de 12 metros quadrados, com uma máquina de um ar-condicionado ao lado, que inclusive o Alexandre de Moraes mandou investigar o barulho, passou por 3 procedimentos, né, cirúrgicos agora, depois na véspera de Natal, dia de Natal, voltou para a prisão, né, para a Superintendência da Polícia Federal, e teve essa queda, tem tido vários problemas em decorrência da facada. O que você pode dizer como médico, repito, não sendo seu paciente, o que você poderia dizer para a turma toda que está aqui pedindo que a gente comente o estado de saúde e a situação do Bolsonaro? Em primeiro lugar, Luiz, é muito triste ver, né, a condição em que colocaram o Bolsonaro. É um sujeito de mais de 70 anos de idade, que passou nos últimos anos por diversos traumas cirúrgicos. A cirurgia, ela consome demais do indivíduo, então o paciente que está em processo cirúrgico, ele é consumido, ele perde massa muscular, ele perde massa de gordura, e ele vai sendo debilitado ao longo do tempo. Uma série de nutrientes ele vai perdendo. Agora, imagina passar por vários desses processos de cirurgias grandes e ainda ter dentro do processo de recuperação problemas ali gastrointestinais que são absolutamente graves. Associado a tudo isso, ele é imposto a ele, eu não consigo nem fazer comparação com alguém que tenha um impacto no ponto de vista psicológico tão grande como ele. Esse cara é perseguido desde que ele se colocou na política de uma maneira nacional, diariamente. Então ele está sendo torturado durante todo esse tempo do ponto de vista psicológico e ainda tem essa questão física, numa pessoa de 70 anos. Esse indivíduo, com todas essas condições mentais e todas essas condições clínicas, ele foi colocado numa prisão, como você bem disse, numa prisão pequena, onde ele não tem nenhuma possibilidade de fazer o que ele deveria fazer, que seria se movimentar, fazer caminhadas, tomar sol, fazer alguma atividade com pesos. Ele não tem nada disso, ele não tem essa possibilidade. Sabe-se lá em que condições de alimentação ele está sendo colocado, com certeza muito longe da alimentação ideal que um paciente com todos os problemas de saúde gástricos e intestinais provocados pelas múltiplas cirurgias e pela facada que ele tomou, e ainda dentro desse contexto ele tem que ser deslocado para o hospital, fazer procedimentos cirúrgicos. É claro que ele está muito debilitado, então a gente tem que compreender que a situação que o Bolsonaro está hoje é uma situação delicada, uma situação de consumpção, né, que a gente está sendo consumido do ponto de vista clínico, do ponto de vista físico e também do ponto de vista mental. Sendo esse o Bolsonaro de hoje, é óbvio que ele não tem condições de se manter sozinho dentro de uma cela. Qualquer indivíduo das nossas famílias que tivesse com 70 anos em condições semelhantes ao que eu estou colocando, ele estaria recebendo cuidados aí 24 horas por qualquer um de nós. Eles só perceberam que ele tinha tido uma queda de manhã. Pois é, isso é um completo absurdo, porque ele está sendo largado numa cela, só que não é um de nós aqui com condições boas de saúde que estamos numa situação como essa. É uma pessoa que muitas vezes ele pode acontecer o que ele teve, eventualmente perdeu a consciência. O grau de debilidade física que o Bolsonaro está, eu não tenho conhecimento profundo, mas só pelo meu conhecimento médico, óbvio, de saber as condições clínicas que ele está sendo submetido, cirúrgicas e do ponto de vista mental, ele pode ter uma perda de consciência a qualquer momento, um desmaio, por queda de pressão, por hipoglicemia, por uma série de condições clínicas e cair dentro de uma cela que ele está sozinho, sendo que ele não vai ser atendido no mesmo momento. E outra, ele não era nem para estar nesse momento de pós-operatório deixado sozinho para fazer qualquer tipo de atividade. Qualquer um de nós aí que esteja assistindo sabe muito bem, você tem um idoso na família e ele acabou de passar por uma cirurgia, você vai deixar esse idoso se levantar para ir no banheiro sozinho? Claro que não. Você vai orientar ele a te chamar, ou vai colocar alguém para dormir no mesmo cômodo, para que nessa fase inicial pós-cirúrgica, você faça um acompanhamento e não deixe ele sozinho, porque ele está sob risco de queda. E pelo que foi noticiado, né, que a Michelle colocou nas redes sociais dela, ele teve uma queda, sofreu uma queda e teve um trauma de crânio. E aí a gente começa a complicar mais a situação. Qual foi a gravidade desse trauma de crânio? A gente lembra que o Lula recentemente teve uma queda, bateu a cabeça. Fez 2 cirurgias. E acabou sendo submetido a 2 cirurgias, porque ele fez um hematoma, que não foi um hematoma imediato, foi um hematoma subdural crônico, que foi drenado ali algumas semanas depois desse trauma. Então, os idosos estão suscetíveis a situações como essa, de terem um trauma não só imediato e fazer alguma coisa de gravidade, um hematoma de uma gravidade maior inicialmente, mas também de que algum tempo depois, 2 a 3, 4 semanas depois, ele possa fazer uma nova lesão que a gente chama de hematoma subdural crônico. E aí sim você ter que se passar por um procedimento como esse. Então veja, a gente está relatando um Bolsonaro muito debilitado, que está sendo pressionado do ponto de vista psicológico a todo momento e que está sendo largado dentro de uma prisão com ausência de cuidados básicos para uma condição como essa. Se isso não é alguma coisa contra os direitos mais básicos de uma pessoa, a gente não vai falar o quê?
né? Então ele está sendo colocado nessa situação e isso é realmente muito triste.